Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 23 de julho. Hoje, sinceramente, não foi um dia de boas notícias para nós botafoguenses. Você passa pelo noticiário e você percebe uma série de informações desagradáveis, por assim dizer. Coisas que a gente não queria que estivesse acontecendo. Por exemplo, a assessoria de comunicação do Botafogo, hoje, soltou uma atualização sobre 3 atletas do elenco, Eduardo, Júnior Santos e Jefinho. E nada positivo. O Eduardo acabou passando por cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, bacana, mas o prazo de retorno, 20 semanas, 5 meses, ou seja, está fora da temporada. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma baita surpresa, vamos combinar. Mas ali pela hora do almoço, uma nova atualização, dessa vez a respeito do Júnior Santos. Passou por exame de imagem, foi constatada a fratura na tíbia, que é o osso da canela. O Botafogo não passou inicialmente um prazo de retorno, mas a expectativa para casos assim é de 2 a 3 meses. Vai depender muito de alguns fatores, como, por exemplo, o próprio organismo do atleta para consolidar essa fratura. Mais para o fim da tarde, outra atualização, Jefinho. A expectativa era de um Jefinho podendo voltar agora, final de julho, comecinho de agosto. Mas ele foi hospitalizado por conta de uma infecção e só vai ter alta hospitalar daqui a 10 dias. Ou seja, vai ficar 10 dias sem treinar, depois vai voltar a ficar à disposição, espero que já recuperado da lesão original. E com isso, vai ter que entrar em forma, recuperar totalmente essa capacidade para poder ser relacionado para um confronto importantíssimo que vai ser ali ao longo de agosto, qualquer que seja o jogo que você queira escolher. Então o Jefinho, eu vou contar com ele só ali para o meado de agosto, sendo muito sincero. Se for antes disso, ótimo, mas eu não estou contando com o Jefinho antes disso nesse momento. Antes estava, agora não mais, sinceramente. São notícias ruins, claro, são notícias que você tem que saber lidar, porque ao longo de uma temporada todas as equipes acabam passando por lesões, problemas físicos e tudo mais. E por isso mesmo, o mais importante é você ter um elenco qualificado. O Botafogo tem um bom elenco. Naturalmente, se você começa a ter muitas baixas, isso se torna um problema, não dá para negar. Mas eu acredito que o Arthur Jorge vai conseguir extrair futebol dessa rapaziada. Especialmente se a gente tiver, por exemplo, o acerto com o Matheus Martins. O Botafogo está querendo adquirir, segundo o Gentili, cerca de 90% dos direitos econômicos. Parece que existe um impasse em relação a isso. A Udinese estaria querendo vender aí 70%. E os clubes estão tentando se entender nesses últimos detalhes, porque passando por isso o jogador quer jogar no Botafogo e tudo mais. Mas a gente tem agora esse impasse, né? Parecia que estava mais encaminhado. A Udinese decidiu fazer uma graça de última hora. Também temos que falar, por exemplo, sobre o Vagiannidis, lateral direito grego, o Panathinaikos. Ele decidiu que só vai voltar a conversar com o Botafogo depois dessa quinta-feira, por conta de um jogo da Europa League. É um jogo importante para eles e tal. O Vagiannidis aceitou jogar no Botafogo, já topou esse desafio. Agora é uma questão do Panathinaikos aceitar a oferta do Botafogo para que o atleta possa vir ao Brasil. E segundo constam as informações, o desejo dele é vir ao Brasil o mais rápido possível para poder iniciar esse trabalho com o Arthur Jorge, que inclusive pediu a sua contratação. Mas nesses dois casos, o Vagiannidis e o Matheus Martins, a coisa parecia mais desenrolada. Mas, de repente, o Panathinaikos e a Udinese quiseram fazer essa graça. Vamos torcer para que não seja nada demais e os dois atletas possam ser confirmados. Por outro lado, em virtude do ocorrido com o Júnior Santos, o Carlos Alberto, que poderia ser emprestado, viajou com a delegação que vai enfrentar a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Ou seja, volta a ser aproveitado por uma necessidade. Não é o mesmo que vai acontecer com o Gustavo Sauer. O atleta, inclusive, deixou bem claro em várias declarações que deu, na própria rede social dele, que ele queria continuar no Botafogo, queria voltar ao Botafogo, mas o Botafogo não quer a sua permanência. E existe uma proposta da Arábia Saudita. Então o Gustavo Sauer vai seguir o seu caminho, não vai ser no Botafogo. E, sinceramente, se o Arthur Jorge não quer aproveitar o atleta, ele tem, claro, os seus motivos. Não tem nem dúvida em relação a isso. Outro ponto que vale destacar, Fogão, a respeito de todas essas notícias que foram saindo ao longo dessa terça-feira, é se o Textor vai contratar ou não outro jogador para o setor ofensivo. Com essa lesão do Júnior, será que a gente vai ter alguma movimentação adicional por conta disso? E não só a lesão do Júnior, né?
Do próprio Eduardo também, são duas baixas de médio e longo prazo. O Eduardo fora da temporada e o Júnior podendo voltar ali final de setembro, começo de outubro. Dá pra gente imaginar algo assim. Será que o John Textor vai fazer esse movimento? Eu, sinceramente, não creio nisso. E eu acho muito importante que a gente não comece a entrar numa de... Ah, mas o Textor tem dinheiro. Ele tá colocando dinheiro pra caramba. Dinheiro não é infinito, né? Dinheiro não é infinito. Você não acha, assim, dinheiro no chão. E o Textor, claro, ele tem que pesar os movimentos que ele vai fazer. Matheus Martins, Luiz Henrique, Almada, são jogadores cujos movimentos de transferência foi bancado pela Eagle, não foi bancado pelo Botafogo. Tem que fazer sentido para a Eagle, no caso, né? Tem que ser uma boa oportunidade para a Eagle. O Botafogo vai usufruir do talento, mas tem que ser bom para a holding, porque é um ativo sendo adquirido para o grupo. Eu, honestamente, não estou nessa expectativa de que a gente vai ter mais um reforço, para além do Matheus Martins, que o Botafogo realmente quer, está querendo essa contratação. O próprio Almada, que daqui a pouco chega ao Botafogo de fato, terminando a participação nas Olimpíadas, que começa, inclusive, amanhã, para a seleção da Argentina. Então, a gente vai ter o Almada, a gente vai ter o Matheus Martins sendo confirmado, o Jefinho retornando. São 3 atletas que o Arthur Jorge vai poder passar a contar. Por conta disso, eu não consigo visualizar hoje a diretoria fazendo mais um esforço financeiro para poder trazer mais uma peça por conta da lesão do Júnior. Inclusive, o Diogo Dantas, do blog do Diogo Dantas, do Globo, ele trouxe a informação dizendo que a diretoria do Botafogo não pensa nesse momento em fazer a reposição em relação ao Júnior. Então você teria Carlos Alberto, daqui a pouco o Almada, daqui a pouco o Matheus Martins e o Jefinho. Sinceramente, tem peças de qualidade nesse grupo, mesmo com a lesão do Júnior e do Eduardo. A gente está falando do Luiz Henrique, do Savarino, do Romero, do Igor Jesus, do Tiquinho, do Carlos Alberto, daqui a pouco o Jefinho, o Almada, podemos ter também o Matheus Martins, além disso tem o Diego Hernandes. Você tem vários jogadores ali para fazer o setor ofensivo. Então não é uma questão de falta de peças. A gente vai ter muita disponibilidade para o Arthur Jorge poder armar a equipe da maneira como bem entender. E por isso mesmo, considerando todos esses nomes que eu acabei de falar, e se eu esqueci algum, me perdoe, que é muita gente, por isso mesmo que eu não acredito que a diretoria do Botafogo vai fazer algum movimento de contratação agora, por conta da lesão do Júnior. Eu estou falando só do setor ofensivo. Zaga, lateral é outra parada, tá? Eu só não acredito que a gente vai ver a diretoria contratando alguém por conta da lesão do Júnior. Porque, conforme eu mostrei aqui, a gente vai ter pelo menos 9, 10 nomes para poder oferecer ali ao Arthur Jorge a maneira como ele quiser montar a equipe. Recapitulando, vamos ver se eu lembrei de todos. Luiz Henrique, Savarino, Carlos Alberto, Almada, Romero, Jefinho, pode confirmar o Matheus Martins, Diego Hernandes, Igor Jesus, Tiquinho Soares. Acredito que lembrei de todo mundo. Depois você tem o retorno do Júnior. E no fim da temporada, e já com a temporada provavelmente finalizada, o Eduardo. Muito embora a gente viu o Eduardo depois daquela lesão grave que ele teve há bastante tempo, ele voltou bem antes do que era previsto. Vale lembrar. Então, vai que acontece de novo, né? Enfim, quero saber a sua visão sobre isso. Por gentileza, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E 10h05 da noite, volte aqui no Fala Fogão, porque hoje é terça e tem a nossa tradicional resenha noturna. Eu e Ricardo Zambuja, trocando aquela ideia com a galera do chat. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.